aguinha, deu aquela respirada, o Ed foi lá, foi organizar um pouquinho as coisas, foi tomar uma água para descansar. Enquanto isso, a gente vai falar um pouquinho aqui desse jogaço de bola esse primeiro tempo. E aí já vou começar aqui, ó, o Danilo. Danilo, chegou um pouco em cima, tava um pouco de correria, mas tá tudo certo agora pro jogo. Você viu esse primeiro tempo muito bom. Fala pra mim qual que era a sua expectativa quando você chegou aqui, você veio com expectativa pro jogo, e o que o jogo te mostrou, se foi igual, se foi diferente. Fala um pouquinho pra gente aí, Danilão. Foi bem diferente do que eu esperava a postura do São Paulo. Eu esperava um São Paulo apertando a marcação já na saída de bola da LDU. Esperava o São Paulo mais incisivo. E aí a gente viu o contrário. Viu que a LDU não ficou atrás e foi pra cima. Tanto que as primeiras jogadas, os primeiros lances de perigo foram da LDU e não do São Paulo. O São Paulo tentou entrar no jogo. Teve algumas boas oportunidades, principalmente com o Lucas chegando. Fez uma tabela boa com o Luciano e não conseguiu dominar. O Caleri teve uma finalização em cima do goleiro, assim como o Luciano também teve uma. Mas o goleirão Rafael trabalhou muito mais do que o goleirão da LDU hoje. Exato, e mandar um abraço aqui, ó, pro G que tá acompanhando a gente aqui. O Mário Pérez chegou agora mandando um boa noite, amigos, pra gente. O Braga Silva também mandando um boa noite, muito legal. Galera... o Gerson Yaró, ele tinha falado antes, só que ele mandou o resultado. Agora ele colocou o placar. Falou 2-1, então o Sonharó já tá falando 2-1 pro LDU, porque ele é palmeirense. E falando em Palmeiras, o Palmeiras ontem se classificou. Então o Palmeiras classificou em cima do Deportivo Pereira, lógico, meteu 4-0 lá e só veio passear aqui. Tranquilidade, a torcida ficou triste porque não saiu o gol, o Ed ficou triste que não gritou bonito, 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 a gente ficou triste aqui também que não falou coisa boa e alegria, mas o Palmeiras passou e vai pegar o Boca Juniors. Boca Juniors jogou na casa do Racing, segurou o empate, foi pros pênaltis e ganhou nos pênaltis com o goleiro defendendo 2, hein, Danilo? O Boca aqui no retrospecto das últimos 4 mata-matas da Libertadores, dos últimos 8 jogos, empatou todos, Adenilson, todos. E tem apenas 2 gols. Foi um 0-0 lá contra o Racing na Bombonera, depois no campo do Racing um outro 0-0, segurou assim como o Corinthians tentou segurar o Estudiantes, e aí conseguiu uma classificação. Um Boca que, se você deixa chegar, chega com muita força. É um time bem montado, é um time que gosta de Libertadores e que pode sim surpreender o Palmeiras, que é o favorito. O Palmeiras é o favorito não só para o jogo contra o Boca, mas é o grande favorito para levar a ganhar, Libertadores. Né? Saiu o Flamengo é o Palmeiras, né? Não tem como. Isso. Contudo, você tem do outro lado, teremos um brasileiro já na final. Se o Fluminense passar, teremos um brasileiro na final. O Fluminense joga hoje 9h30 com vantagem de 2-0. Com uma vantagem. Se o Fluminense passa, teremos já um brasileiro garantido na final. Assim como já temos um brasileiro garantido na final da Copa Sul-Americana. Da Copa Sul-Americana, que vai enfrentar Corinthians e Fortaleza. Exato, né? Fortaleza ganha de 1-0. E aí do lado do Corinthians já temos um adversário ali, um adversário na final brasileiro. Então, a tentativa, a expectativa é que o São Paulo vire esse jogo e consiga fazer com que chegue 2 brasileiros na final. Então, tivemos aí essa semana bastante jogos, né? O Corinthians, que sofreu muito, ontem o Palmeiras, que fez um jogo muito abaixo do que esperávamos, e agora o São Paulo, que está muito abaixo daquilo que a gente esperava. Tentou, criou algumas jogadas, algumas situações, mas todas para fora. O goleiro não trabalhou muito, né? As jogadas mais perigosas foram para fora, foram a bola do Nestor e a bola do Luciano, e a falta do Lucas. Mas as que foram no gol foram em cima do goleiro. O São Paulo precisa acordar, precisa fazer as mudanças. Eu não me arriscaria como você de colocar só um volante para jogar contra o time da LDU, que é muito rápido. Mas eu colocaria o Rames Rodrigues. Não colocaria o Rato agora, manteria o Luciano, mas colocaria o Rames. Só o Nestor, né? Tiraria o Nestor para colocar o Rames, por quê? Ia ter um pouquinho mais de qualidade na última bola, e aí você abre um pouquinho o Lucas para poder dar um pouquinho mais de trabalho na zaga. Então você abre o Lucas, você abre o Luciano e a bola chega no Calera. Pelo lado, o time do São Paulo não tá atacando. Exato. Pelo lado, o time do São Paulo não ataca. É muito forte pelo meio, de fato, com o Lucas e também o Luciano fazendo tabela, o Caleri fazendo ali o pivô, mas pelo lado, que é onde, por exemplo, tem vulnerabilidade, talvez no lugar do Ibañez aqui de um lado, talvez no lugar também aí do outro lateral do time do LDU, né, que no caso é o Mina. Só que é o seguinte, né, a gente não tá vendo o São Paulo explorar isso. O Nestor tá muito abaixo na partida, não tá participando. Eu acho que deveria ter invertido. O Nestor vir pro lado direito e colocar o Lucas lá do lado esquerdo, porque aí o Lucas vinha pra bater e o Luciano fazia armação no meio de campo. Eu sei que o Lucas é muito forte pelo meio,
Mas o Lucas também consegue jogar pela ponta com qualidade sem atrapalhar o Luciano. Os dois estão atrapalhando no jogo. É o que eu tô sentindo, né? E aí você tem uma outra opção que o Dorival também pode usar, que é o Luan. Né? Você pode usar um Luan no lugar de um Alisson, por exemplo. Luan muito bem na partida. Entrou muito bem na... Verdade. O São Paulo conseguiu fazer algumas jogadas de ataque após a entrada do Luan e do Luciano no jogo anterior. Contudo, nesse jogo ele preferiu entrar com o Alisson para proteger o Rafinha. Só que aí o técnico também pensou que ele ia fazer isso e aí colocou o Julio para flutuar. E aí deu muito trabalho. Que nó, velho. Que nó, assim, destruiu a estratégia de Dorival. Ele destruiu, como você está falando, ele destruiu a estratégia do Dorival. E aí fez com que abrisse o meio campo do São Paulo. E aí quando o Alisson recompôs, ele abre o Quinones. E aí muda toda a estratégia. E abre espaço pro meio de campo, né? O Piove tá armando o jogo como nunca, que não acertou. Sozinho, não hora. acertou o passo pro Ibarra. Quando acertar... E uma bola que o Ibarra pegou, que ele colocou na frente, que o Lucas vinha voltando e conseguiu recompor. E fechar ali a primeira finalização dele. E ele conseguiu finalizar. O Rafael fez uma grande defesa, mas não pode deixar a bola no pé do LDU, que tem muita qualidade. É um time muito bem treinado e que a gente vê que tá sem pressa. Tá sem pressa, tá com a vantagem de 2-1. O São Paulo vai ficando nervoso. Se o São Paulo não consegue fazer o seu gol nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, fica muito nervoso e é tudo que a LDU quer. A gente tá vendo aí o São Paulo sofrendo pra caramba e a LDU passando. É um grande time aí que pode disputar como principal aí figura pra passar. Porque, ó, vamos pensar na chave que a gente tem hoje, né? A gente tem Defensa e Justiça passou do Botafogo, mas é um time muito abaixo. A gente sabe disso, não é um time forte, é um time que joga, é um time clássico, mas não é um time muito forte. Em relação ao LDU é mais sempre fraco. Surpreende, né? Claro, mas é um time que é mais fraco. Sim. Aí você tem o São Paulo, que pra mim o São Paulo é o melhor time que tem na chave da Sul-Americana até agora. É o São Paulo. Se o LDU passa e fica o LDU, aí quem que é favorito pra ganhar a Sul-Americana na sua opinião, Danilo? Aí o LDU passa a ser o favorito para a Sul-Americana. Mas, lembrando que aí nós temos um Fortaleza muito bem treinado, um time do Fortaleza que pode surpreender. Na 10ª colocação do Brasileiro, exato. Tranquilo. Tá muito bem, tá tranquilo. E assim, e para um título internacional Fortaleza. O inédito, Voivoda, né? É assim, ó, o Voivoda fazendo um trabalho excepcional com o time do Fortaleza, muito bem montado. E precisa ficar de olho nesse Fortaleza, Denilson, porque tá chegando, deixou chegar, vai para uma semifinal, vai pegar um Corinthians, porém, um Corinthians ali meio... Que também, se for pros pênaltis, tem vantagem, né? Tem vantagem se for pros pênaltis aí nos jogos, né? Isso, mas é um time que não vem para buscar um empate contra o Corinthians. Então o Corinthians precisa ficar de olho, só que o Corinthians também é um time que quando chega com muita força, até pela sua tradição. Perfeito, é isso aí. Ed voltando, a gente finalizando aqui o nosso bate-papo nesse comecinho do segundo tempo. Os jogadores já estão voltando, o juizão ali tranquilinho, ouviu um pouco o juiz. Ó, o Lennon tá ali no Morumbi, hein? Pediu pra mandar abraço pra ele. Tá lá, mas tá com a gente também. E aí, ó, o Mário Pérez falando aqui que o jogo vai ser 2-0, Ed. O que você acha? Será, meu amigo Mário Pérez? É o que nós esperamos. Afinal de contas, o São Paulo é um time brasileiro que nós queremos na continuidade, é claro, da Copa Sul-Americana, como queremos o Palmeiras, o time do Fluminense também na Libertadores da América. Claro, sentimos as derrotas dos outros clubes, mas seguimos em frente esperando um bom futebol. O São Paulo não só tem a nossa torcida, como precisa fazer o seu gol, e acredito eu que nos primeiros minutos desse segundo tempo, Adenilson Reis. Isso se quiser vencer o jogo na partida. Eu Exato. acho que o ideal é o seguinte, primeiro tem que fazer o gol. O São Paulo tem que fazer o gol. É o primeiro ponto. Tem qualidade para fazer o gol? Tem. A estratégia do Dorival foi boa? Não foi uma estratégia ruim, mas a gente vê que jogada a gente viu pelas laterais hoje. Nenhuma. O Caio Paulista, quando não joga, o São Paulo não tem nenhum lateral de apoio. O Rafinha não sobe, não faz essa posição. Então o que ele podia fazer? Coloca o Diego Costa, joga com 3 zagueiros. Deixa o Rafinha armando lá no meio de campo, perto da área, perto do cruzamento. E aí vai expor, não tem o que fazer. Vai ficar mano a mano toda hora. Mas o São Paulo precisa fazer o gol primeiro para depois se arrumar, Ed. Precisa fazer o seu gol o São Paulo logo no início do segundo tempo, se quiser buscar algo. Porque fazendo 1-0, o valor agregado empata 2-2, aí caminhamos para os penais.
administrou bem, tomou conta do jogo, faz o segundo e mata o jogo. O São Paulo joga em casa, empurrado por 50 mil pessoas, tá voltando do túnel, tá voltando e tem que ter uma outra atitude não igual ao do primeiro tempo, Danilo Souza. Exatamente, precisa mudar a postura, precisa ter um pouquinho mais de calma, trabalhar essa bola, porque assim, o São Paulo tem tecnicamente melhores jogadores, porém não tá mostrando isso dentro de campo. A LDU conseguiu segurar ali os ímpetos do São Paulo e ser mais agudo do que o São Paulo, chegar com mais perigo. Então o São Paulo precisa acordar para o jogo e o Dorival precisa mudar sua estratégia. Aparece agora Rames Rodrigues abraçando o goleirão Domingues do time da LDU. É hora do Rames Rodrigues mostrar para que veio também. Entrar em campo nesse momento decisivo e colocar ali o Calério, o Luciano, os atacantes do São Paulo na cara do gol, Adenilson Reis. Precisa, também seria uma estratégia, como eu falei, colocar ele e o Rato, mas aí você vai ter que abrir mão de um volante, que seja, tira por exemplo o Wellington e coloca ele, faz 3 zagueiros, deixa o Rafinha lá fazendo o terceiro zagueiro. Tem opção, acho que assim, tem opção, tem que pôr o jogador, porque é uma situação que necessita, não é uma situação de, eu posso não fazer isso, não tem outro jogo. Se não ganhar aqui, acabou, não tem o que fazer. Então são 45 minutos para jogar a vida, para colocar essa força de 50 mil torcedores dentro de campo, Ed. 45 minutos agora, a partir de agora, pro São Paulo buscar a classificação na Copa